A paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor e o texto que eu gostaria de ler com os amados irmãos hoje está em Hebreus, no capítulo 11, a famosa Galeria da Fé, que eu recomendo a todos que façam a leitura do capítulo 11 inteiro. São ali 40 versículos que ele faz um resumão da Bíblia. Então, se você fala, nunca li a Bíblia, leia Hebreus 11, que vai te dar um bom norte ali, pelo menos do Antigo Testamento. E vamos lá. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós passamos a nossa vida indo para a faculdade, para a escola, estudando para encontrar e aprender a definição das palavras e através dela darmos um norte e tomarmos ali as nossas decisões em cima da convicção, da definição de algumas palavras. E é tão bom quando Deus, né, ele dá esclarece as palavras pra gente na Bíblia, seria tão bom. Sabedoria é isso, olha, a fé é isso, revelação é isso. Seria muito bom se todas as palavras, principalmente para nós espirituais, elas fossem todas na Bíblia escritas como tá aqui em Hebreus 11, a fé. Olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Para algumas pessoas, essa definição de fé é simples demais. Poxa, eu esperava um pouco mais de Deus. Eu esperava que ele falasse um pouco mais acerca da fé, porque afinal de contas, a certeza das coisas que se esperam é muito subjetivo. E a convicção de fatos que eu também não vejo, poxa, como é que eu vou ter convicção de uma coisa que eu nem ao menos vislumbro ela objetivamente, né? Eu quero que as coisas sejam mais palpáveis para mim. E nós, humanos, nós queremos que tudo seja muito palpável, muito certo, muito seguro nas nossas vidas. E a caminhada cristã, Deus já começa exercitando a nossa vida exatamente por aí. Ele quer que nós venhamos distinguir, ele distingue os seus pela fé. Se você tem ou se você não tem. Se você voltar um pouquinho ao capítulo 10, o final do capítulo 10, Jesus fala assim que o meu justo viverá pela fé. Então você já percebe quem é justo de Deus e quem não é justo de Deus por aquele que vive pela fé e quem não vive pela fé. E olha, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Então eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer na minha vida, eu tenho convicção de algo de Deus na minha vida, mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não tenha nenhum vislumbre objetivo, material, palpável de que aquilo vai acontecer, mas eu tenho uma certeza interior, eu tenho uma convicção interior de que Deus fará aquilo em minha vida, porque eu tenho respaldo bíblico, porque eu tenho respaldo espiritual, porque eu tenho respaldo que Deus, Ele é Deus que faz o impossível. A fé, ela vai militar contra tudo aquilo que as pessoas vão dizer para você que humanamente é possível. A tua fé, ela vai muitas vezes trabalhar no limite do impossível e transpor as barreiras da possibilidade. Às vezes você vai agir até mesmo contra tudo e todos, crendo naquilo que Deus colocou no teu coração como convicção de que vai acontecer. Eu posso falar isso com toda a propriedade, porque já vivi experiências sobrenaturais com Deus, de ver o Senhor fazer verdadeiramente o impossível acontecer, porque eu criei somente que Ele faria. Eu criei somente que aquilo que estava proposto no meu coração era algo que vinha do alto, do trono do Senhor para a minha vida, e em nenhum momento deixei que a dúvida permeasse o meu coração. E Jesus, e eu quero falar um pouco disso com vocês, Jesus, ele quantifica a fé. Você não vê em outra circunstância, nenhum falando sobre cura ou falando em revelações, você não percebe Jesus tratando dessa forma.
é quantificando as coisas, mas quanto à fé, Jesus quantifica. Abra comigo, rapidamente, Mateus capítulo 8, no versículo 10. É aquela passagem do centurião, quando o centurião aborda Jesus e fala para ele, olha, o meu escravo, o meu funcionário, ele está acamado, ele está paralítico numa cama e ele precisa da intervenção do Senhor. E aí Jesus vira para ele e fala assim, tudo bem, eu vou lá, eu vou até a sua casa, eu vou curá-lo. E aí o centurião fala para Jesus assim, não precisa ir até a minha casa. Eu sou um líder. Eu sou um homem que exerce liderança e eu sei que basta uma palavra minha para que o meu exército me obedeça. E aí o centurião fala para ele, também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, ele vai, outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele faz. E ouvindo isto, versículo 10, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Em algumas versões diz assim, ó homem, quão grande é a tua fé. E Jesus falou para ele, seja feito segundo a tua palavra. E quando o centurião voltou para casa, o seu servo estava curado. Ele não somente creu que Jesus era poderoso, Filho de Deus, para curar, como ele creu, ele cria além disso, ele falou, não precisa nem que Jesus vá até minha casa, basta uma palavra dele, e o meu servo será curado. Basta somente o liberar da palavra de Jesus e a minha casa será visitada com poder e o meu servo. Amado, ele era um homem poderoso. Ele estava indo pedir pelo seu servo porque ele era um homem com um coração misericordioso. Ele era um homem com um coração amoroso, equilibrado. E ele foi buscar por essa cura. E ele cria tanto. Ele era um homem tão temeroso a Deus. E sabendo quem Jesus era, que ele falou, basta uma palavra do Senhor. Não precisa nem entrar na minha casa. Não precisa nem fazer essa viagem até a minha casa, porque eu sei que o Senhor tem muito o que fazer. E Jesus se admirou. A palavra diz que Jesus se admirou. Jesus era Deus, ele sabia muito bem o que passava no coração dos homens, mas ele se admira de ver a fé daquele homem. Do mesmo jeito que Jesus, andando para frente, no versículo 26... fala que os discípulos estavam no barco e Jesus dormia no barco. E uma tempestade vem e assola o barco, que estavam os discípulos. E os discípulos ficam com medo e começam a gritar, vamos morrer, vamos perecer, salva-nos, Jesus. E no versículo 26, Jesus fala, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E aí também, em Mateus capítulo 14, versículo 30, Jesus vai andando por sobre as águas, Pedro vê, fala, é um fantasma, eles falam, é um fantasma, Jesus fala, não sou eu. E aí Pedro, cheio da coragem, da fé, fala, Jesus, se és tu, permita-me ter contigo. E Jesus fala, venha. Pedro desce do barco, vai andando sobre as águas, experimentando o sobrenatural, cheio de fé, cheio de coragem, cheio de unção. De repente, ele olha para o tamanho da onda. De repente, ele olha para a força do vento. De repente, ele olha para aquilo que o aterrorizava, para aquilo que temia. Sentiu medo, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus estendeu a mão, tomou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus quantifica a fé. Em um momento ele se admira e fala, ó homem, quão grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme a tua palavra. Em outro momento, Jesus exorta os discípulos e fala, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Depois ele exorta Pedro, por que duvidaste, homem de pequena fé? Quando o Senhor fala de pouca fé, ele está questionando exatamente essa fé emocional, né? Que quando tudo vai bem, nós somos um trator de esteira.
Eu tenho fé, vai acontecer, vai dar certo, eu creio, eu profetizo. Em nome de Jesus, o Senhor é comigo, vai dar tudo certo, que vai ser curado. E quando é na casa do outro, então eu tenho fé para acontecer. Que Jesus vai entrar, vai abençoar, vai libertar, vai curar. E quando eu vejo a força do vento, quando eu vejo o tamanho do problema, a onda crescendo sobre a minha vida, minha fé encolhe, minha fé diminui. E eu viro um homenzinho de pequena fé. E Jesus fala, por que duvidaste? Quando Jesus exorta de pequena fé, ele não está falando do tamanho da fé em si, de grande ou pequena, porque a palavra diz, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa para o lado de cá e ele passará. Mas ele está falando dessa fé emocional, dessa fé que, poxa, se está tudo bem, então eu sou um trator de esteira e a minha fé, ela é inabalável. Mas se não está tudo bem, a minha fé é circunstancial e aí de repente o mundo cai ao meu redor e eu viro um passarinho. E que eu preciso que o mundo esteja sempre conspirando em meu favor para que a minha fé seja inabalável. Poxa, não é raro um homem de fé duvidar. Não é raro um homem de fé se abater, uma mulher de fé se abater. Poxa, nós não somos super-heróis. Nós sentimos dores, tristeza, aflição, nos abatemos, dói. Mas a nossa fé não pode ser assim uma montanha-russa. Quando está tudo bem, eu creio. E quando está tudo bem na minha casa, então tá tudo certo. Eu oro por todo mundo com intrepidez. Mas se tá tudo mal, então eu não tenho fé o suficiente. Eu preciso da intercessão de todo mundo. E quando tá no ajuntamento, então aí tá tudo certo. Se eu estiver num grupo de oração, eu funciono bem, mas se eu estiver sozinho, eu sou um passarinho fora da gaiola que vive a vida toda aprisionado. Eu morro, porque eu não consigo me alimentar sozinho. E quando Jesus fala de muita fé, de quão grande é a sua fé, olha, nunca vi fé como essa em todo Israel, ele não está falando da quantidade da fé daquele centurião. Mas ele está falando do que movia a fé daquele centurião. Ele está falando de no que é que aquele centurião cria. E veja, o centurião não falou, se o Senhor for comigo, então estará tudo bem. Se o Senhor estiver junto de mim, estará tudo bem. Se eu não estiver doente, então estará tudo bem. Não. Ele falou, se o Senhor der a palavra, a ordem, lá na minha casa ele estará curado. Porque se você crer em Jesus, se você crer que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele é o Filho de Deus, e sobre ele está todo o poder na terra, o que é que pode te resistir, meu amado? Não há altura, não há profundidade, não há trevas, não há culpa, não há pecado, não há nada que possa te separar do amor de Deus, nada. Não há nada que possa te condenar, não há nada que possa ser demasiadamente difícil para Deus e que ele não possa realizar na tua vida. Portanto, quando ele fala de quão grande é a tua fé ou quão pequena é a tua fé, é afinal de contas no que é que você está apoiado. Tem gente que está apoiada a fé na fé. A convicção dele está na fé, a certeza dele está na fé, a fé no lencinho ungido, a fé no olhinho da unção, a fé na água que o fulano orou, rezou, abençoou. A fé está na fé e essa fé ela é fraca, essa fé ela perece, essa fé ela não é nada, ela não existe, ela é falível. Mas a fé no Filho de Deus, a fé no Jesus que ressuscitou dentre os mortos, a fé naquele que era, é e há de vir, essa fé, ela é inabalável, essa fé, ela ressuscita, essa fé, ela cura, essa fé ressuscitou Lázaro, essa fé levantou a filha de Jairo, essa fé curou o servo desse centurião, essa fé curou a sogra de Pedro, essa fé é a fé que vai libertar a tua vida, que vai me curar, que vai curar todos aqueles que nós orarmos por eles, porque essa fé é a fé que liberta de verdade, é a fé genuína, é a fé em Jesus. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que ele fala que o justo viverá pela fé, por essa fé. Toda outra, ruim. É um pano roto que vem a onda do mar e o discípulo está caindo e morrendo afogado. Porque afinal de contas ele só está bem quando tudo está bem. E quando ele precisa realmente colocar a fé dele em ação, orar, clamar, ele não tem força, ele não consegue. Porque ele não existe.
A fé dele está ancorada em qualquer coisa, menos na verdade que liberta. Ele só funciona quando ele consegue contornar a situação, quando ele consegue dar um jeito. E quando não tem jeito, a sua fé tem que ser Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Por que Abraão é o pai na fé? Porque ele creu na ressurreição antes mesmo de haver ressurreição de Jesus. Ele experimentou na prática a ressurreição entre os mortos. Porque ele foi levar Isaac e falou, Deus vai ressuscitar meu filho dentre os mortos. Não tinha ninguém ressuscitado entre os mortos ainda, mas ele creu. Ele obedeceu a palavra de Deus, porque ele temia, ele amava Deus e ele sabia que Deus poderia fazer infinitamente mais. Portanto, não deixe a cegueira dominar o seu entendimento, não deixe o medo dominar o seu entendimento, não deixe a dúvida permear o teu coração e fazer com que você afunde. Mas no nome de Jesus, ande sobre as águas pela fé. Olhe para o Senhor teu Deus. Olhe para o Senhor Jesus e ande por sobre as águas. Experimente o sobrenatural. Veja o sobrenatural acontecer na vida das pessoas que você ama através da sua fé. Firme e inabalável. Não retroceda. Não ande para trás. Não negue aquilo que você já experimentou como verdade que liberta. Jesus é a verdade que nos liberta. Vão arrumar 1000 razões para querer justificar essa fé. 1000 razões para a criação do mundo. 1000 razões para que o haja houvesse. Não existe. A razão está em Jesus. Tudo existe pelo poder da palavra de liberalidade dele. A verdadeira fé se estabelece, sabe quando? Quando a sua mente para de guerrear contra a palavra de Deus. Porque a maioria das pessoas lê a palavra e fica querendo arrumar um jeito de combater a palavra. Mas e isso? Mas isso não foi escrito assim. Mas isso foi escrito por um homem. Mas e isso? Isso não é revelação. Mas para com isso. Se rende. Para de querer racionalizar. Se rende. A fé é isso. A fé é eu me render e falar, Senhor, vem a mim. Senhor, deixa que eu nade no sobrenatural. Senhor, eu não quero mais querer me convencer de nada. Eu quero simplesmente me entregar a essa graça soberana. Porque a fé é isso. É graça de Deus sobre a nossa vida. Aos simples de coração. Aqueles que não querem se convencer de nada, mas que já foram convencidos pela graça. Pelo poder de Jesus. Não quero entender nada. Eu só quero saber que Jesus morreu por mim, que ele ressuscitou e que a fé está aí para aquele que verdadeiramente crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa rocha, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja. Não existe outro intercessor. Maldito o homem que faz para si imagens de escultura para adorares, para arrumar outra coisa para adorar. Deixa isso e vai seguir Jesus. Deixa isso e vai colocar a sua fé. A fé, amado, ela transforma todo o ambiente impossível em possível nas nossas vidas. Onde existe morte, ele transforma em vida. Onde existe escassez, ele transforma em abundância. A fé nos leva a ambientes de possibilidade. E aí você começa a contemplar com os teus olhos a glória de Deus. E isso é interessante, porque o versículo 6 de Hebreus 11 diz assim que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador ou recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você não engana a Deus com um discurso de quem crê, mas que lá no fundo do seu coração você não crê em nada, você é um convencido de que ele realmente opera os milagres na sua vida. Aquele que crê na ressurreição, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, ele não tem limite para crer no poder sobrenatural de Jesus. Ele não está limitado a nada, mas crê que Jesus pode operar quanto mais ele pedir. Fazer o que for impossível acontecer na sua vida. Abrir porta, fechar porta.
transformar todo o cenário de guerra e escassez em manancial de águas a jorrar na sua vida. A afirmação é que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer encontrar fé no seu coração. O que é muito interessante, se você continuar lendo aí, você vai ver que Abraão, Sara, ele menciona as mulheres que alcançaram graça diante de Deus. Sara concebeu, ele vai falar que mulheres que viram a ressurreição dos seus entes queridos. Você vai ver que todos, versículo 13, todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Olha que coisa mais incrível. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Mas, versículo 16, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu acho muito linda essa afirmação de que todos esses homens e mulheres que creram de forma sobrenatural e surpreendente foram testemunhas de Deus na terra, tanto que eles estão elencados aqui na galeria de Hebreus 11, e se fosse mencionar todos eles, não daria. Tanto que lá para frente, depois ele vai falar: e que mais eu direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, de Jefté. Ele prossegue falando. Mas a palavra diz, afirma que eles não alcançaram a promessa, mas eles a vislumbraram. Sabe de uma coisa? Nem todas as promessas que Deus fez na sua vida se cumprirão. Interessante, né? Mas então, por que Deus prometeu? Por que Deus me fez a promessa? Para gerar fé no seu coração. Para que Ele revelasse o oculto e gerasse fé em você e você soubesse que Deus está atento ao seu querer. Que Ele está ouvindo o seu clamor. E isso me diz uma coisa muito impressionante também. Quando fala, eles não alcançaram todas as promessas, mas eles não deixaram a fé. Eles permaneceram na promessa, confessando Deus. Sabe por quê? Porque o que interessava a eles não era o cumprimento da promessa, era permanecer em Deus. O que te interessa, meu amado? É Deus cumprir a promessa na sua vida ou você permanecer servindo Ele em todo o tempo, com fé, com um coração alegre, com formosura no rosto? Porque independente da dor que você esteja vivendo, o que te interessa é estar com Deus. E eles falam como se peregrinos fossem, porque a pátria deles estava na glória. Você é um peregrino nesta terra. Se Deus não cumprir tudo aqui, tem a Nova Jerusalém te aguardando. Almeje por isso, ore por isso, tenha certeza desse dia, esse dia irá chegar. Fé é confiança no futuro, porque aqui o Senhor fala, Deus falou, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, que Deus não se envergonhe de mim e de ti, de ser chamado nosso Deus, e que Ele tenha nos preparado essa mesma cidade, porquanto lhes preparou uma cidade. Está falando do futuro. Deus tem algo preparado para mim e para você. Tenha fé, convicção de fatos que eu não vejo, mas eu espero, tenho certeza disso, porque Ele é o meu Salvador, porque Ele é o meu Senhor. A fé remove o medo. Você tem medo de morrer? Tá te faltando fé, tá te faltando esse conhecimento de Deus, tá te faltando se achegar a Deus. A fé arranca o medo. A palavra diz em 1 João que o perfeito amor lança fora todo medo. A fé, ela faz caminho onde não há caminho. Ela trilha caminho para você passar. Coisa linda que é isso, aleluia! Que você continue caminhando em fé, em convicção. Muitos daqueles que andaram com Jesus foram anônimos. Você nem sabe, você nunca ouviu falar. Mas o Senhor conhece. O Senhor ouve o gemido de cada um deles. Eu gostaria muito que você lesse esse capítulo inteiro. Eu estou um pouco preocupada com o horário. Mas diz assim, eu quero ler esse trecho. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados. Zacarias foi apedrejado. Provados, cerrados pelo meio. Isaías foi cerrado pelo meio. Mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. É a continuidade. Talvez outros sejam aperfeiçoados em nós e por isso nós não alcancemos a concretização da promessa. Mas isso não quer dizer que nós não alcancemos bom testemunho em Deus através da nossa fé. Que no nome de Jesus você tenha intrepidez na sua fé. Que você venha percorrer esse caminho, que você não desista de crer, que você venha escavar este caminho no Senhor, que você venha crer no sobrenatural, crer no impossível, porque Jesus disse em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Ao que crê em quê? Em Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Que seja assim para a glória daquele que vive e reina. Qual é o sinal de que você tem uma fé verdadeira? Qual é? Talita. O sinal de que você tem uma fé verdadeira é que você encontrou contentamento em toda e qualquer situação. Como o apóstolo Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente no pouco e com muito, na tristeza, na alegria, na doença e na vitalidade. Se você aprendeu a viver contente em qualquer situação, significa que você alcançou uma fé verdadeira. Portanto, em tudo dai graças. Seja por qualquer situação que você esteja vivendo, viva contente debaixo da poderosa mão do teu Senhor e saiba que enquanto houver vida, há esperança. Tudo é possível àquele que crê. Ósculo Santo, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Curta aqui se você gostou e me ajude a semear a palavra de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus.